Hoje é dia 4 de janeiro de 2024 e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Hoje eu estou aqui acompanhado pelo Thales, que vai ler conosco aqui a Bíblia e vai falar aqui conosco também sobre o Evangelho. E você é o nosso convidado. Então, Mateus capítulo 4, ele fala aqui sobre a tentação de Jesus no deserto. Jesus foi tentado no deserto. Ele fala sobre a volta de Jesus à Galileia e Jesus inicia o seu ministério e começa a pregar e começa a curar muitas pessoas. Então, no finalzinho do capítulo 3, Jesus foi batizado por João Batista e o Espírito Santo desceu sobre ele uma voz que disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer." No capítulo 4, Thales, Jesus foi conduzido para onde, hein? Para o deserto. Então, Jesus foi conduzido ao deserto. E, Thales, quem foi que conduziu Jesus ao deserto? Na vida nós temos, às vezes, desertos. Né? Deserto representa um momento de dificuldade, de provação. E, às vezes, a gente atribui que é um mal, que é um momento ruim. Mas, nesse momento, quem foi que conduziu Jesus ao deserto, Thales? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Então, diz a palavra aqui, né? A seguir, ou seja, após o batismo de Jesus, diz a palavra, Jesus foi levado pelo Espírito, no caso aqui o Espírito com E maiúsculo, né? O Espírito Santo de Deus, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, aqui também vai surgir a figura do diabo. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem pessoas que acreditam que existe Deus, mas não acreditam que existe o diabo, que acreditam em Jesus, mas não acreditam no diabo. Mas a Bíblia fala tanto de Jesus como do diabo. No capítulo 3 fala sobre João Batista e no capítulo 4 agora começa a falar sobre sobre o diabo, né? E diz também aqui, a palavra se refere a ele como um tentador, né? E o diabo tentou. O que Jesus foi fazer lá no deserto, Thales? O Espírito Santo mandou ele para lá para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado pelo diabo. E Jesus, ele estava comendo ou ele estava em jejum? Ele estava em jejum. Quanto tempo Jesus ficou em jejum? 40 dias. 40 dias. Então, Jesus ficou 40 dias em jejum. Ficou 40 dias sem se alimentar. Você pode pensar assim, Jesus não morreu esses 40 dias sem comer? Não, gente. Até hoje, existem relatos de homens de Deus hoje, em 2023, que passaram 40 dias em jejum. Hoje 2023 não, nós já estamos em 2024, que passaram 40 dias em jejum e estão aí contando a história, contando seus testemunhos. Então isso não é uma coisa impossível, né? Mas somos sustentados durante esse período pela palavra de Deus. E como foi que o tentador, o diabo, Satanás, tentou Jesus, Thales? Como foi que ele fez? Ele tentou de 3 formas. 3 formas. Quais foram? A primeira, ele pediu para transformar as pedras em pães. Certo. Da segunda vez, ele pediu para ele ir para o lado alto do templo. E na terceira vez, ele pediu para prostrado adorar ele. Exatamente. Então o diabo, de 3 formas aqui pelo menos estão descritas na Bíblia, tentou Jesus a pecar, tentou Jesus a desobedecer a Deus. Da mesma forma como nós somos tentados, Jesus também foi tentado. Jesus se fez ser humano e foi tentado, então ele entende quando nós somos tentados.
Só que Jesus não cedeu à tentação. Ora, Jesus estava 40 dias e 40 noites em jejum. Chegou o diabo e disse: se és filho de Deus, o que ele diz aqui, Thales? Mande que essas pedras se transformem em pães. Manda que essas pedras se transformem em pães. A primeira coisa que o diabo fez foi questionar a identidade de Jesus como filho de Deus. Então o diabo ele sempre vai querer questionar a nossa identidade de filhos de Deus. Se tu és realmente, será que tu é mesmo filho de Deus? Será que tu crê mesmo? Transforma essas pedras em pães. Mas Jesus respondeu como, Thales? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Exatamente. Então Jesus disse que a gente não se alimenta só de comida, alimento físico. Nem só de pão viverá o homem, mas o homem também vive de toda palavra que procede da boca de Deus, porque Deus é vida. Então a palavra de Deus nos dá vida, a palavra de Deus nos sustenta. Então Jesus trouxe essa palavra. Como foi que Jesus se defendeu do diabo, Thales? E com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Então Jesus só conseguiu combater o diabo utilizando a palavra de Deus. O diabo questionou e disse: se tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus usou a palavra de Deus. Como é que a gente combate as mentiras do diabo, que é o pai da mentira, usando o que, Thales? A palavra de Deus. A palavra de Deus, exatamente. Na segunda tentação, o diabo levou Jesus aqui para uma cidade santa, colocou ele no pináculo e disse de novo: se tu és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. O que está escrito, Thales, aqui? Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Para que te guardem. Então, o diabo aqui usou a palavra de Deus. O que a gente aprende aqui? Que Satanás também conhece a palavra de Deus. Só que aqui Satanás estava usando a palavra de Deus de uma forma incorreta, interpretando incorretamente. Ele diz, existe esse versículo? Existe, está no Salmo 91, versículo 11. Aos teus anjos dará ordem ao meu respeito, para que me protejam. Deus dá ordem aos seus anjos. E os anjos de Deus nos protegem. A gente faz muito uma oração aqui em casa, eu, o Thales, o Túlio, as crianças, a mamãe, pedindo: Senhor, acampa os teus anjos em volta da nossa casa. Então, os anjos, Thales, eles obedecem às ordens de quem? De Jesus. De Jesus, de Deus, né? Porque Jesus é Deus. Então, os anjos obedecem a Deus. Segundo a Bíblia, a nossa oração tem que ser a Deus e Deus vai mandar os seus anjos. Biblicamente, a gente não tem nenhum exemplo na Bíblia nos mandando fazer oração aos anjos. A nossa oração é a Deus, Pai nosso que estás nos céus. Então, aqui o Satanás disse: pula, levou Jesus lá para um lugar bem alto, é como se ele tivesse levado Jesus lá para um prédio de 20 andares e disse assim: pula daí, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. É como se você soubesse que tem um lugar muito perigoso, está tendo um tiroteio, duas gangues, facções armadas, e você resolve passar por lá e diz assim: eu não tenho medo não, eu vou passar por lá porque Deus dará ordens aos anjos para que me protejam. Então você está tentando a Deus, você está se colocando em risco propositalmente, ou seja, houve uma distorção da verdade de Deus. Então ele disse: pula daí, Jesus, tentando Jesus
a fazer o que não era a vontade de Deus. Veja bem. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito. O que está escrito, Thales? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o diabo usou a palavra de forma incorreta para enganar Jesus. E Jesus respondeu de novo com a palavra. Epa! O diabo viu que Jesus se defendia com a palavra, tentou usar a palavra e Jesus puxou novamente a espada da palavra de Deus. Por fim, o versículo 8, você pode ler, Thales, o versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha só, aí o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou para ele todos os reinos do mundo e a glória deles. A glória dos reinos do mundo, eu imagino que os lugares mais belos do mundo, eu imagino que os carros, né, nos dias de hoje, os carros mais bonitos, os maiores luxos, riquezas, dinheiro, poder, tudo isso o diabo mostrou para Jesus e ele só pediu uma coisa em troca de Jesus para que ele pudesse dar tudo isso a Jesus. E o que foi que ele pediu, Thales, para Jesus? Sim. Ele disse, versículo 9: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Se prostrado me adorares. O diabo prometeu um mundo para Jesus e disse, Jesus, eu vou te dar o mundo inteiro, tudo de melhor que há no mundo, toda a glória desse mundo. Eu só quero que tu se prostre diante de mim e me adore. E aí, você adoraria Satanás para ganhar o mundo inteiro? Não. Tem um versículo que diz, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então aqui, qual foi a resposta de Jesus? Versículo 10, Thales. Então Jesus lhe ordenou, retira-se, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Jesus novamente combateu outra mentira do diabo, usando mais uma vez a palavra de Deus. Retira-te, Satanás, porque está escrito. Novamente ele cita um versículo da palavra de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Quem foi que disse isso? Jesus. Jesus disse, citando um versículo da Bíblia, adorarás só a ele, só ao Senhor teu Deus, e só a ele darás culto. Só a ele é só a ele, gente. Não tem outra entidade, outro Deus, é só a ele darás culto. Eu não posso, segundo a Bíblia e segundo o próprio Jesus Cristo das Escrituras, adorar outros deuses, ter outros deuses. Diz a Bíblia que somente a Deus eu tenho que adorar e dar culto. O diabo, ele quis ser adorado e ele, em troca de adoração, prometeu muitas riquezas. O diabo até hoje faz essas mesmas promessas. E muitas pessoas fazem esse acordo com o diabo até os dias de hoje. Em troca de adoração, ele concede riquezas. No versículo 11, encerra a tentação de Jesus. Jesus foi tentado de todas as formas e Jesus combateu sempre com a palavra de Deus. Como é que a gente consegue vencer uma batalha espiritual com o diabo? Segundo a Bíblia, só tem uma forma. É combater com o que, Thales? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Não há outra forma de combater com o diabo, não há outra forma de vencer o diabo a não ser usando a palavra de Deus. Versículo 11, com isto o deixou o diabo. Aí o diabo deixou Jesus em paz, viu que não ia ter como vencê-lo, porque Jesus conhecia, mas o diabo também conhecia a Bíblia. Mas Jesus conhecia e sabia a sua aplicação, porque ele tinha muita intimidade com a palavra
Jesus é a própria palavra de Deus. E diz que depois disso vieram, quem foi que chegou, Thales, depois que o diabo foi embora? Vieram anjos e serviram Jesus. Vieram os anjos, e os anjos trouxeram um banquete, serviram Jesus Cristo depois que ele resistiu ao diabo. Então, nessa parte aqui foi a tentação de Jesus, e a gente aprende que as mentiras do diabo são combatidas com a palavra de Deus. Depois Jesus volta para Galileia, né, e do versículo 11 até o versículo, do versículo 12 até o versículo 17, Jesus volta para a região da Galileia. Galileia era uma região que era periférica, não era uma região muito querida, muito central, uma região esquecida, uma região com pessoas abandonadas, e diz aí que ele veio, né, no verso 16, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus levou luz a pessoas que estavam sofrendo, que estavam em trevas, né? A Bíblia sempre menciona esse conflito, essa luta entre um Deus de luz e lugares, pessoas que vivem em trevas. Daí por diante, o versículo 17, o que Jesus passou a pregar, Thales? Ele começou a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tem alguém que tinha pregado essa mensagem também, não era, Thales, anteriormente? Quem foi? João Batista. João Batista. Então, João Batista, ele veio anunciar o ministério de Jesus, que ainda não tinha começado, né? Depois João Batista, a gente falou no capítulo 3, que João Batista batizou Jesus, mas ele já pregava essa mensagem. Qual é a mensagem, Thales? Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Então Jesus passou agora a pregar a mesma mensagem. Arrependei-vos, se arrependam dos seus pecados, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus continua muito próximo. Como é que eu consigo acessar e receber o reino dos céus? Me arrependendo dos meus pecados. Pai nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino. Para que o vosso reino, o reino de Deus, o reino dos céus, venha a nós com arrependimento, com quebrantamento, com confissão, conforme nós falamos lá no capítulo 3. Do versículo 18 até o versículo 22, Jesus chama aqui os seus primeiros discípulos. Os primeiros discípulos aqui que Jesus chamou foi quem, Thales? Simão, André, Tiago e João. Simão e André, né, que eram dois irmãos. Depois Jesus chama Tiago e João. Então Jesus aqui comissiona, chama os seus 4 primeiros discípulos. Curioso aqui é que Jesus disse aqui: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Essas pessoas eram pescadores que estavam lá trabalhando, pegando seus peixes. E Jesus disse que iria fazê-los pescadores de homens, que eles iam pregar a palavra, anunciar as boas novas, né, para outros homens. No versículo 20 diz assim: então eles deixaram, qual é a palavra aqui, Thales? Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Olha só, Jesus passou e chamou Simão, Pedro e André, chamou eles, diz a palavra aqui que eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Você já pensou se nós, a primeira vez que fôssemos chamados, fôssemos iguais a ele? Recebêssemos a mensagem de Deus, de Jesus, e imediatamente a gente dissesse: eu vou seguir Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero andar nesse caminho? Quantas vezes a gente já ouviu a mensagem da cruz e a gente disse: não, não quero, não é para mim, estou muito bem, obrigado, né? E aqui que exemplo os primeiros discípulos nos dão, porque eles obedeceram imediatamente.
E depois Jesus volta aqui para a região da Galileia e ele cura muitos enfermos, né? Versículo 23, Thales pode ler aqui. Percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama percorreu toda a Síria, então trouxeram a ele vários doentes acometidos de várias enfermidades, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, multidões, numerosas multidões começaram a seguir Jesus. Porque aqui verdadeiramente Jesus começou a operar muitos milagres, começou a curar muitas pessoas. E a palavra também diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que curou lá atrás, libertou endemoniados, curou paralíticos, fez pessoas andar, fez milagres, pregou a mensagem do arrependimento, continua curando e operando milagres até hoje. Não é, filho? Graças a Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais esse vídeo que o Senhor nos concedeu graça para pregar. Te agradeço aqui ao Thales por estar aqui junto da gente. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Um abraço. A paz do Senhor Jesus.